Cercados de muitos mistérios e teorias enigmáticas, o Triângulo das Bermudas está cheio de acontecimentos misteriosos e bizarros. Qualquer pessoa no mundo daria tudo para descobrir os misteriosos casos que aconteceram neste local. E também neste vídeo, você irá conhecer o depoimento de um dos únicos homens que realizou uma viagem pelo Triângulo das Bermudas, presenciou algo alucinante e sobreviveu para contar a história. Mas primeiro precisamos relembrar algumas histórias misteriosas que ocorreram nesse local. O desaparecimento do voo 19. Era o ano de 1945, um período de incerteza e tensão durante os últimos dias da Segunda Guerra Mundial. 5 aviões torpedeiros, formando a esquadrilha conhecida como Voo 19, preparavam-se para uma missão de treinamento rotineira no Triângulo das Bermudas. Os pilotos, experientes na arte da aviação militar, mergulharam na vastidão do Oceano Atlântico. A missão transcorria normalmente no início, com comunicações regulares entre os pilotos e a base. No entanto, à medida que o voo 19 avançava mais fundo no Triângulo das Bermudas, algo estranho começou a acontecer. As vozes nos rádios tornaram-se confusas, mensagens distorcidas, como se uma interferência invisível estivesse distorcendo a comunicação. O céu, que antes estava sereno, começou a se transformar. Nuvens escuras começaram a se formar, e uma sensação de inquietação permeava a atmosfera. O sol poente lançava uma luz dourada sobre as ondas, criando um cenário surreal para o que estava prestes a acontecer. Os pilotos, inicialmente confiantes em sua rota, começaram a ficar perplexos. As bússolas giravam inexplicavelmente, apontando em direções opostas. Em meio à confusão, as vozes no rádio tornaram-se ainda mais tensas. A comunicação interrompida, substituída por estática, deixando a esquadrilha isolada em um mar de incertezas. Enquanto o sol mergulhava no horizonte, cada avião do voo 19 desapareceu gradualmente, um a um, como silhuetas fundindo-se com a escuridão crescente. A base naval, impotente diante dessa perda de contato, testemunhava o desaparecimento completo da esquadrilha. O mistério do voo 19 permanece, ecoando através dos anos como um enigma não resolvido. A imagem do pôr do sol sobre o Triângulo das Bermudas naquela fatídica tarde de 1945 tornou-se uma cena indelével, um testemunho das incertezas e mistérios que envolvem essa região enigmática. Outra história macabra é o caso do Mary Celeste. Era o amanhecer de dezembro de 1872, um dia em que o navio Mary Celeste foi descoberto à deriva no Atlântico, próximo ao Estreito de Gibraltar. À medida que os marinheiros se aproximavam, ficava claro que algo estava extraordinariamente errado. O Mary Celeste, embora ainda intacto, era um espectro flutuante e suas velas abertas. Mesas postas para o jantar davam a impressão de que a tripulação tinha saído abruptamente, abandonando a refeição pela metade. Ao adentrar a embarcação, o silêncio era ensurdecedor. Os passos dos exploradores reverberavam nas tábuas do convés, criando uma trilha sonora macabra para a cena desconcertante. Os camarotes dos tripulantes estavam intactos, pertences pessoais ainda dispostos meticulosamente, como se tivessem sido deixados apenas por um momento. A ausência de qualquer sinal de luta ou pânico aumentava o mistério. Não havia sinais de danos significativos na embarcação e os botes salva-vidas permaneciam em seus lugares, intactos. O que poderia ter forçado a tripulação a abandonar um navio completamente navegável? Essa imagem de desolação no Mary Celeste continua a desafiar as explicações lógicas. O silêncio do oceano se mistura com a pergunta não respondida de por que, naquele dia de 1872, uma tripulação inteira desapareceu, deixando para trás um navio silencioso e enigmático à deriva nas águas insondáveis do Atlântico. Mas o que poucas pessoas sabem é que houve um homem chamado Bruce Jernon, que em 1970 viajou pelo Triângulo das Bermudas e sobreviveu, podendo contar sua rica história e surpreendente experiência que soluciona muitos mistérios antigos.
A história de Bruce Jernon, no Triângulo das Bermudas em 1970, começa em um dia ensolarado em Miami, quando Bruce Jernon, acompanhado por seu pai e um amigo, embarcou em uma aventura corajosa em seu avião Bonanza A-36 em direção às Bahamas. O céu estava límpido, mas à medida que se aproximavam do infame Triângulo das Bermudas, algo começou a mudar. No horizonte distante, avistaram uma formação de nuvens peculiar, uma espiral hipnotizante que cortava os céus como um portal para o desconhecido. Uma mistura de curiosidade e nervosismo preenchia a cabine enquanto decidiam se aventurar pelo que parecia ser um túnel celestial. À medida que penetravam na nuvem em espiral, o avião foi envolto por uma atmosfera eletricamente carregada. Turbulências violentas sacudiam a aeronave, desafiando a habilidade de Bruce como piloto. O rugido dos motores competia com o som ensurdecedor da tempestade ao redor, criando um cenário de intensidade indescritível. Enquanto estavam imersos nesse turbilhão celestial, Bruce notou que o odômetro girava freneticamente, como se o tempo estivesse dançando ao seu redor. As paredes da nuvem começaram a cintilar com cores etéreas, criando uma paisagem surreal que desafiava toda a lógica conhecida. O tempo parecia perder seu significado enquanto atravessavam aquele túnel cósmico. Minutos se esticavam como se fossem horas. Quando finalmente emergiram do outro lado, a paisagem abaixo revelou que haviam percorrido uma distância que normalmente levaria muito mais tempo, desafiando o tempo que nós conhecemos, mostrando que os horários foram totalmente distorcidos durante essa viagem. O tempo de voo esperado para a rota de Miami às Bahamas era tradicionalmente de várias horas, considerando a distância e as condições normais de voo. Poderia variar dependendo do tipo de aeronave, das condições meteorológicas e de outros fatores. Na história, a surpresa e a emoção surgem quando Bruce Jernon e sua equipe percebem que, em vez das horas convencionais, eles haviam alcançado as Bahamas em meros 47 minutos. Essa comparação destaca a extraordinária discrepância entre a viagem real e o que seria considerado um tempo de voo normal para essa rota. É como se o avião tivesse viajado em uma velocidade de 3.000 km por hora. Além disso, Bruce compartilhou a visão de uma misteriosa aeronave que voava ao lado deles dentro do túnel de nuvens, uma presença fantasmagórica que adicionou um toque ainda mais surreal a essa incrível narrativa. O relato de Bruce Jernon no Triângulo das Bermudas permanece como uma das histórias mais fascinantes e enigmáticas, uma odisseia que desafia nossa compreensão convencional do tempo e do espaço. E assim, concluímos nossa fascinante jornada pelos mistérios do Triângulo das Bermudas. Um lugar onde o inexplicável se entrelaça com a história, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Se você curtiu explorar esses enigmas conosco, não se esqueça de deixar seu gostei para apoiar o canal e compartilhar esse vídeo com aqueles que também buscam desvendar os segredos mais profundos dos mares. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora para não perder as próximas aventuras e descobertas. Estamos sempre em busca do desconhecido, desafiando os limites da compreensão. Obrigado por assistir e até a próxima jornada.